Graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que irão acompanhar este vídeo. Aqui quem fala é o pastor Rafael Ferreira e eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Estou aqui com a Bíblia aberta em João capítulo 13, onde o título da mensagem diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Então, igreja, nessa passagem aqui, povo de Deus, o Senhor Jesus ele vai ensinar para cada um de nós uma lição muito importante, a lição de humildade. O Senhor Jesus ensinou aqui para os discípulos dele uma lição de humildade. No versículo 1, a palavra fala que Jesus ele sabia que já estava chegando a hora dele sair deste mundo e passar para o Pai, ou seja, dele morrer na cruz, dele cumprir a missão que foi confiada a ele. No versículo 2, a palavra fala que Satanás já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes para trair ao Senhor Jesus. No versículo 3, a palavra fala que Deus confiou tudo ao Senhor Jesus. A palavra fala que Jesus ele tinha vindo de Deus e que ele iria voltar para Deus, voltar para o Pai. Pastor, mas por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Justamente para ensinar para eles a serem humildes. Jesus estava se assentado à mesa, iria cear, e a palavra diz que juntamente ali com ele estavam os discípulos. Naquela época era o costume do povo lavar os pés antes de se assentar à mesa. E os discípulos estavam ali com os pés sujos. Então, Jesus ele viu ali uma toalha, uma bacia, ele viu ali também água. E a palavra diz que ele passou a lavar os pés dos discípulos. Na verdade, quando os discípulos chegaram ali, porque os discípulos estavam vindo de Betânia, quando os discípulos chegaram ali, a bacia, a toalha e a água já estava ali naquele local. O que Jesus queria era que os discípulos lavassem os pés uns dos outros.
Mas só que ninguém não teve essa atitude. Na verdade, esse trabalho de lavar os pés era trabalho de escravo. E os discípulos, eles tinham ali no coração deles o desejo de ser melhor uns do que os outros, ser mais melhor do que os outros. Então aquilo ali para ele, povo de Deus, era como se fosse algo vergonhoso, deles lavar os pés uns dos outros. E Jesus, ele percebendo isso, Jesus reprovou a falta de humildade deles, o orgulho, com a atitude. A palavra fala que Jesus, ele tirou a vestimenta de cima, deixou do lado, pegou a água, colocou na bacia, pegou também a toalha e começou a lavar os pés dele e a enxugar. E aí eu pergunto para os irmãos, quem que era maior, o Senhor Jesus ou os discípulos? Com certeza você falou ou você pensou, o Senhor Jesus, é claro, é verdade. O Senhor Jesus, ele era e é infinitamente maior do que os discípulos. No versículo 3, a palavra fala que Deus confiou tudo nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis. O Senhor Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo do céu, e ele sabia para onde ele iria voltar para o céu, como diz no versículo 3. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo, mas mesmo assim, o Senhor Jesus, ele foi humilde, e ele lavou ali os pés dos discípulos e enxugou. E no versículo 12, depois de ter acabado de lavar os pés, Jesus voltou para a mesa e perguntou para ele: olha, vocês compreendem o que eu vos fiz? E com certeza os discípulos ali não entenderam nada. Para ser sincero, os discípulos, teve uma vez que os discípulos discutiram, e essa passagem está lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24 em diante. Lucas capítulo 22, versículo 24, você pode conferir. A palavra diz que os discípulos começaram ali a discutir entre si, discutindo quem que era o maior entre eles. E o Senhor Jesus ensinou a eles. Jesus falou que os reis da terra dominam sobre o povo. Aqueles que exercem autoridade entre o povo são chamados de benfeitores. Aí Jesus, ele vai falar: mas vós não sois assim. Vós quem? A igreja de Cristo. Nós não podemos ser, igreja, orgulhosos, arrogantes. Nós temos que ser humildes. Nós temos que tomar o exemplo do Senhor Jesus. Aí no versículo 13, a palavra continua assim, ó, João capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus, ele falou: olha, vocês me chamam de Mestre, de Senhor, e vocês estão certos, porque eu sou Mestre, eu sou Senhor. Mas vocês acabaram de ver que eu lavei os pés de vocês, então vocês também devem tomar o meu exemplo e lavar os pés uns aos outros. Porque, igreja, a sociedade, o mundo mede as pessoas, a sociedade nos mede de uma maneira, mas Deus, ele mede a gente de outra maneira. Aquele que quer ser maior no reino de Deus tem que ser o menor aqui na terra. Você não pode deixar a sua posição, a sua condição financeira subir para a sua cabeça. Você não pode se tornar orgulhoso, desumilde. Quanto mais Deus, ele te abençoar, quanto mais Deus, ele te colocar em posição de destaque,
mais você tem que servir os pequenos, mais você tem que se diminuir. E como João falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Você não se mostra ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, por quantas pessoas que te servem, mas sim por quantas pessoas que você serve. Porque no mundo aí fora não é assim. Quando se trata, um exemplo de um presidente, né? Um juiz, um advogado, uma autoridade, né? Na sociedade, o mundo aplaude, o mundo vê com os bons olhos. Mas quando se trata, às vezes, de um morador de rua, uma pessoa que tem um emprego mais simples, né? Mais humilde, a sociedade não está nem aí. E Jesus nos ensina que nós temos que ser humildes. Como eu falei, talvez aqui tem pessoas que é um advogado que vai acompanhar este vídeo, é um juiz, é um líder de uma igreja, né? Um bispo, um pastor. Se Deus te colocou nessa posição de destaque para a sociedade, mais humilde você tem que ser e mais você tem que servir os seus irmãos, ou seja, o seu próximo, os pequenos. Deus, ele te colocou nessa posição para você abençoar o próximo, para você ser humilde e não para você ser arrogante. Aí a palavra de Deus continua assim, no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticares. Então Jesus falou assim, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. E Jesus, ele acaba dizendo no versículo 17: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticar. Ou seja, se eu tenho essa consciência que Deus, ele me abençoou, que Deus, ele me colocou em uma posição de destaque, e se eu mesmo nessa posição eu sou humilde, eu sirvo os pequenos, eu sou uma pessoa bem-aventurada. Tudo que nós fazemos aqui, igreja, nessa vida, vai refletir na vida eterna, vai refletir na vida após a morte. Então, seja humilde, porque o Senhor Jesus, ele deixou o exemplo para você e para mim. Nós devemos ser humildes, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz, no nome de Jesus.